Olá, meus amigos leitores, o livro de hoje é diferente de tudo que eu já trouxe para vocês. Já falei isso um milhão de vezes, né? É um livro onde vai ensinar pelo oposto, são preceitos filosóficos na negativa para você tire algo de valor na sua vida. É um livro que vai ensinar como não fazer. Esse livro é o de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, onde aqui mal danado ele vai ensinar Vermelindo, que é o seu discípulo, como desgraçar a vida de um humano, de um cristão ou de qualquer pessoa que você conhecer, ou seja, como que o diabo age. É mais ou menos parecido com a entrevista que Napoleão Hill fez com o demônio aqui. Ele vai ensinar as estratégias dele, como acabar com a vida humana. Depois eu trago isso para vocês, mas hoje é o dia desse. Inclusive falando sobre tradução, porque mal danado na Thomas Nelson e na edição do Martins Fonte, ele veio como fitafuso. E então essa questão de tradução, já trouxe esse livro aqui para vocês explicando por que acontece essa questão de tradução no artigo número 4, vou deixar no card para vocês, conhecendo um pouco mais sobre esse tipo de assunto, por que isso acontece. Esse aqui foi lançado em 1942, ali em meio à Segunda Guerra Mundial, ele tem 216 páginas em 31 cartas. Na minha edição é de 2017, e essas cartas a gente vê o mal danado mandando para o Vermelindo, só que a gente não vê a resposta. A gente consegue inferir a resposta através do diálogo e fica bem tranquilo de entender. O importante aqui é justamente os argumentos que ele vai utilizar. Depois dessas 31 cartas, ele vai lançar ali em 1959 um segundo livro que também vem compilado aqui. A editora Thomas Nelson fez um trabalho maravilhoso, fora que deixar essa elegância de livro aqui é um pecado. Mas vamos rápido, porque nós vamos falar, como todos os livros, os 31 capítulos aqui, mas eu vou abordar de forma bem sucinta. Se você quiser aprofundar mais nesses temas, fica mais fácil, você pega o livro e vai direto ali no tema onde você tem interesse. Na primeira carta, assim, eles abordam vários temas nas cartas. Eu peguei um tema ali bem específico dentro de cada carta para a gente conversar um pouco aqui. Na primeira carta, ele vai alegar, dentro das escrituras ali, dentro dos ensinamentos que o mal danado vai ensinar para o Vermelindo, que o objetivo dele é fazer com que o ser humano acredite que saiba de tudo. Ele, achando que sabe de tudo, ele não tem nada para aprender, então ele não cresce. Então já tem aí uma dica poderosíssima, né? Humildade em primeiro lugar e saber que você não sabe tudo, você tem muito que aprender, afinal de contas você está nesse vídeo para isso, né? Para aprender um pouco mais. Na segunda carta ele vai falar sobre os maus hábitos dos cristãos, que o cristão, apesar dele ser convertido, ele sempre vai ter ali algo que ele trouxe da vida dele pré-cristão. E esses hábitos são os hábitos que o diabo quer justamente se aproveitar para fazer você cair cada vez mais em desgraça e em pecado. Sobre mudança de hábito, o poder do hábito, a gente sempre indica esse livro, né? Charles Duhigg te ensina várias técnicas para você tirar maus hábitos e acrescentar bons hábitos na sua vida. Na terceira carta ele vai falar sobre o pecado do outro, né? Que nós vemos o nosso pecado, o pecado é nosso, nossos maus hábitos é nosso, mas a gente acaba enfatizando isso no outro, dizendo que o outro é limbarudo, mas você está fofocando ali com a vizinha o dia inteiro. Que o outro é preguiçoso, mas você não quer trabalhar. É uma trave no seu olho, né? A terceira carta vai falar bastante sobre isso, achei bem interessante ela. A quarta vai falar sobre a oração coisificada, que é a gente simplesmente ficar pedindo e ficar falando das coisas que são objetos imateriais. Ele vai abordar bastante sobre materialismo versus espiritualidade aqui nesse livro, lembrando que a gente não vai levar nada para o outro lado e as pessoas ficam apegadas aqui, sempre a mostrar para o outro o que não tem, ou o que deveria ter, ou mostrar para o outro o que pode ter e acaba não tendo. Bom, enfim, é sobre a coisificação da fé, é você ir atrás mais dos bens materiais do que dos valores morais, das virtudes e de algo que vai fazer você uma pessoa muito maior no reino dos céus. A quinta carta ele vai falar sobre o sofrimento voltado, assim, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por algo ruim, você acaba se voltando para Deus. E ele fala para deixar o ser humano numa desgraça, mas não tão grande, onde ele tem que pedir ajuda de Deus. Então ele vai fazer ali sua vida sempre ficar ali oscilando entre um pouquinho de bondade e um pouquinho de maldade. Coisas boas acontecem, mas não demais, e coisas ruins acontecem, mas não demais, para que você não se volte para Deus. Se você está nesse meio termo na sua vida que chama de platô, né? Você começa a crescer e para, então justamente o momento de buscar a Deus e não de ficar usando das suas próprias forças para você poder crescer. Ele está usando justamente essa estratégia aqui, onde não sofre demais, porque senão você vai encontrar com o Criador, e é exatamente assim, né? Quem nunca teve fé quando a barata começou a voar? Brincadeira, quando o avião começa a cair. O sexto capítulo vai falar sobre medo, sobre ansiedade, sobre conformismo, aonde o cristão, quando ele tem medo, ele se volta justamente para Deus, mas a função de Satanás é justamente deixar você com medo das coisas da vida, das coisas do mundo, mas não demais para que você não se volte para Deus. Medo do amanhã, ansiedade, justamente você esperar um futuro incerto, e você acaba se conformando com aquilo que você já tem. Faz com que você fique no ostracismo, que você não queira almejar algo melhor com medo de perder o que você já tem. Sabe aquela frase assim, o time que está ganhando não se mexe?
Tá errado. O time que tá ganhando é o time justamente que vence. Você pode ver que a seleção, das grandes seleções aí, de vôlei, de futebol, de qualquer tipo de esporte, quando o time tá ganhando, é a hora dele justamente provar um novo assessor, um novo funcionário, um novo atleta, enfim, o time que tá ganhando é o time que você pode mexer. O time que tá perdendo é que é complicado de você mexer, porque nem recurso você tem para mexer. Então, sim, saia do conformismo, saia do ostracismo e bota, arregaça as mangas e vamos trabalhar. O artigo 7 vai falar que artigo não, perdão, a carta número 7 vai falar que o cristão tem que estar sempre oscilando entre os extremos. Sabe quando fala assim, é extrema direita, é extrema esquerda, é o extremo preguiçoso, o extremo trabalhador, é o extremo amoroso, é o extremo antipático. Esses extremos é o que o Satanás gosta de trabalhar justamente para fazer com que o cristão seja dividido. E aí esse livro aqui, esse livro é um livro maravilhoso. Todas as releis dele justamente para saber como que você controla o outro. E é óbvio que eu não estou falando para você controlar o outro, estou falando para você não ser controlado. E a lei número 27 aqui vai falar justamente como que se formam as seitas e como se formam esses grupos extremistas. E quando ele está falando de extremismo aqui, está falando justamente das religiões que são extremas na sua forma de agir e tornam o seu povo extremista. Você é justamente aquele que isola as pessoas de perto de você, porque ele não é igual a você. Mas você é tão extremo que você acaba ficando isolado no seu pequeno grupo. E esse pequeno grupo acaba ficando longe da brasa. E esse é justamente o problema. Aqui, Satanás está dando as dicas de como o Vermelindo vai fazer com que os cristãos estejam nesses extremos, para que ele nunca encontre algum parceiro. É o que a gente vive na nossa sociedade de dualidade. Tem sempre um alto, um baixo, um gordo, um magro, um macho, uma fêmea, o alfa, o beta, e essas dualidades separam as pessoas. E dentro da igreja nós temos essa divisão, essa dualidade justamente dentro do corpo. Tem uma panelinha das mulheres, a panelinha dos homens, e a igreja parece que cada dia mais ela quer que essa dualidade seja intrínseca e massificada. E esse livro aqui ele explica exatamente por quê e como isso faz no artigo 27. É interessantíssimo esse daqui. No 8 ele vai falar justamente das tribulações que a gente citou ali do sofrimento na parte 5, né? E no 8 vai trazer justamente essas dificuldades que acabam levando as pessoas a Deus. Ele vai trazer outros exemplos e mostrar para Vermelindo que ele está errando alguns passos do trabalho dele, fazendo com que o rapaz, por medo da guerra, acabe buscando a Deus. Nós vamos falar mais à frente sobre essa guerra nos capítulos finais. Lembrando que passa no período de guerra, então as coisas estão acontecendo ali dentro da vida dele. Ele passa algumas tribulações, o nosso paciente, né, chamado aqui, nosso rapaz que está sendo tratado pelo Vermelindo, é o paciente, ele tem uma mãe muito católica, muito cristã, que reza muito por ele, e ele acaba se envolvendo com a menina ali, uma menina cristã, e ela acaba tentando converter ele, e nós vamos ver justamente esse contraponto do diabo tentando trazer esse rapaz para o caminho da perdição, a mãe orando, rezando por ele e a namorada do outro lado também ensinando valores morais positivos para esse rapaz. No capítulo 9 vai falar justamente para atacar o ponto fraco da onde o rapaz está. Todos os momentos que o cristão está fraco é o momento onde o diabo justamente ataca. E esse ponto fraco é interessante porque ele vai trazer uma dualidade e uma inversão de valores do que é certo pelo que é errado. Eu já trouxe para vocês aqui nesses outros livros, justamente quando C.S. Lewis vai falar desses valores morais, onde vai dizer para você o que é certo e o que é errado, e você acaba entendendo o errado pelo certo pelos valores morais que você tem. No Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, eu vou deixar aqui no card para vocês, ele fala justamente isso, que quando você tem um valor moral positivo, você tem a tendência de cada vez mais fazer o que é certo, porque você percebe o certo. Só que quando você toma uma atitude moral errada, você fica cada vez mais infernizado, você vai se tornando uma pessoa mal, e você deixa de perceber essa moralidade. Você erra achando que está fazendo aquilo por egoísmo, por vontade própria, para benevolência própria, mas você está cada dia mais infernizado, longe da parte celestial. E isso é interessante porque nesse capítulo 9 vai trazer justamente isso. Se você está fraco, por ter justamente essa diferença de valores de certo e de errado. Ele confunde o certo com o errado e você acaba caindo nessas tentações, nesses ataques que o diabo faz na sua vida porque você não sabe mais o que é certo e o que é errado. E como que nós vamos trazer essa moralidade de volta? Seguindo o que Cristo ensinou ali nos evangelhos. O que é certo e o que é errado foi ensinado exatamente por Cristo. No capítulo 10, ele vai falar sobre o pertencimento, né? Você se sentir pertencente àquele meio e justamente por você estar se sentindo assim, ou você desejar se sentir pertencente àquele meio, que você acaba sendo hedonista, você acaba buscando o prazer de estar ali, você acaba fazendo o que o grupo faz para você ser cada dia mais aceito. Esse livro, por exemplo, ele vai falar bastante sobre isso. Justamente quando eu li, a gente estava num trabalho ali cristão pesado, onde as igrejas estavam com panelinhas e você, para se sentir pertencente àquela panelinha, você tinha que fazer o que aquele grupo faz. E se você é contra qualquer tipo de detalhe daquele grupo, você já não pertence mais. Então você se sente frustrado e se sente machucado. E esse livro vai trazer exatamente isso, para que você integre-se no grupo, sinta-se pertencente ao que aquele grupo faz,
E tudo que ele faz de errado você acaba levando como consequência para si, porque você faz para permanecer dentro daquele grupo. Que coisa, hein? O livro do Peso da Glória vai falar bastante sobre isso, afinal é do mesmo autor, né? Ele vai falar na 11ª carta sobre irreverência, fazer com que as pessoas percam essa reverência, esse temor a Deus, percam essa reverência que a gente tem com o Criador. C.S. Lewis é bastante reverente quando ele fala de Deus, tem muito cuidado nas palavras que ele usa e como ele vai se tratar com o Criador. Imagina que você está falando com o Rei da Glória, né? Com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Então, não são qualquer palavras nem formas de agir. Também não precisa daquele ritual, como eu estou entrando na tua glória. Não, ele é teu Pai. Apesar disso tudo, ele é teu Pai e você tem ali uma forma carinhosa de buscá-lo. Isso é bem interessante. Na parte 12, ele vai falar sobre o hábito do pecado e sobre a procrastinação. Você está tão habituado em fazer aquilo de forma errada, que a gente volta lá na questão do certo e errado, que você está fazendo errado sem perceber que está errado, e você acaba procrastinando a sua necessidade de aprender, de crescer, de ser melhor para você ver aquele erro que você cometeu. É interessante como ele traz essa questão aqui de procrastinação dentro do hábito de fazer errado. Já falamos aqui sobre como mudar esse tipo de hábito, né? É interessante esse tipo de opção, esse tipo de opinião para que você possa aprender um pouco mais. No capítulo 13, na carta 13, ele vai falar justamente de afastar a força de vontade que a pessoa tem de lutar. Se no 12 ele falou que a pessoa está procrastinada, ela não tem forças para levantar, e a namorada e a mãe se esforçam para que ele se levante, ele seja uma pessoa melhor, no capítulo 13 ele vai ensinar o Vermelindo justamente ele tirar a força de vontade do rapaz com coisas que roubam sua atenção, redes sociais, amizades infrutíferas, livros que não vão levar você a lugar nenhum. Na verdade, assim, né, tem livros que infelizmente não acrescentam muita coisa. Hoje as pessoas nem vão atrás desse tipo de livro. Na verdade, as redes sociais mesmo que acabam com isso, mas lá em 42 eles realmente buscavam outras formas de lazer. Na carta número 14 ele vai falar sobre humildade, sobre orgulho, sobre justamente essa pessoa que está tentando mudar, mas ele se sente bom, se sente poderoso, já sabe tudo, já está completo, então ele não precisa mudar. Por que ele vai mudar? Por que ele vai aprender coisas novas? E no capítulo 15 ele vai tratar justamente essa ansiedade da vida, de como é a incerteza do futuro, justamente porque eles estão no meio da guerra, então esse tipo de ataque é contínuo. Você está vendo que são muitas coisas que o livro fala, é um livro tão curtinho e ele fala sobre valores gigantescos. Essa questão da ansiedade, esse livro aqui mudou minha vida, justamente porque ele traz justamente essa reflexão de como que vai ser o amanhã, e se for muito ruim, como é que eu vou lidar com isso? É um livro interessante, eu queria muito falar mais sobre ele, mas esse livro aqui é muito grande, vou trazer esse aqui para vocês, porque ele realmente mudou a minha vida nessa questão de depressão, nessa questão de ansiedade, a parte de ansiedade dele, nossa, mudou a minha vida. E esse capítulo fala sobre isso, sobre justamente causar essa ansiedade nas pessoas, para que as pessoas acabam não fazendo nada, ficam tão preocupadas com o futuro que não percebe o hoje, não percebe o agora. Esse capítulo do 15 é bem interessante nessa parte de ansiedade, e a gente tem que levar isso em consideração. Lembrando que é uma carta, ele vai falar sobre várias outras coisas. Eu estou trazendo um tópico de cada carta para que a gente possa compreender o todo que esse livro está falando. Ele aborda muitas consequências dos cristãos em detrimento de como os demônios nos atacam. Nós temos ali o reforço do Espírito Santo, da armadura da fé e tudo, mas cada parte que a gente erra, que vai nos deixando mais fraco, o diabo vai lá e enfia o dedo para poder te acusar. Na carta 16, ele vai dizer que nós, dentro da igreja, acabamos procurando prazeres mundanos ali dentro. Nós queremos uma música de luxo, nós queremos cadeiras confortáveis, ar-condicionado. Mas assim, estou dando exemplos aqui que às vezes nem está no contexto do livro, mas eu quero contextualizar no mundo moderno que a gente tem. Então essa parte hedonista dentro da igreja é uma parte interessante de levar em consideração. Porque o foco de estar no meio cristão não é um ambiente ou local, até porque se você estiver reunindo comigo aqui, nós somos cristãos, nós estamos ali em Cristo Jesus fazendo um trabalho de levar o evangelismo para as pessoas. Mas esse hedonismo dentro da igreja mata qualquer tipo de fé, porque você não está lá para buscar a Deus, você não está lá para adorá-lo ou para poder aprender sobre si, seus valores morais, para levar isso para o próximo, e sim para conforto, como se fosse um show. E isso não é o que ele está querendo aqui para nós, ou é o que o diabo está querendo, afinal de contas o livro lembra que ele usa aquela filosofia invertida. Capítulo 7 ele vai falar do orgulho voltado para a vaidade, aonde como ele está atrás da menina, né? Ele quer mostrar-se bonito, mostrar-se forte, mostrar-se valoroso. Esse tipo de coisa é justamente o que o cristão não precisa, né? Nós temos que ser nós mesmos em todos os momentos que nós somos, e o diabo ataca esse tipo de coisa, né? Essa vaidade excessiva que a sociedade está vivendo hoje. Você tem que estar simplesmente impecável e perfeito dentro dos moldes do que é bonito. E isso não tem necessidade, afinal de contas, essa carne é perene, ela vai perecer, ela vai acabar. No capítulo 18 ele vai falar sobre castidade, sobre justamente o que é o casamento, se o casamento é o sexo em si, ou se o cristão ele tem que ser casto. Essa questão eu não vou entrar aqui nesse tópico, porque cada denominação cristã ela tem seus preceitos, até porque as coisas mudaram. Na minha época, na igreja, não podia nem pegar na mão,
dirá beijar na boca. E aqui ele está falando em 1941 sobre castidade. Imagina só, o meio cristão preocupado com castidade. Se você puder esperar, é muito melhor. Garanto para você que o casamento, quando você espera, fica muito mais gostoso do que você se deleitar por aí em prazeres fora de hora. Tudo tem seu tempo. E quando você for mais velho, você vai aprender que valeu a pena esperar. No capítulo 19, ele vai dizer que os demônios não entendem de amor. E eu achei isso interessantíssimo, porque eu trouxe para vocês aqui o livro dos 4 amores, vou deixar no card, explicando justamente quais são os tipos de amor que nós temos. E a gente acabou de falar do Hélio, né, do Vênus aqui, sobre o ato do sexo no casamento, que é o Vênus. E aqui ele vai falar justamente que como são os 4 amores, e ele vai dizer que os demônios não entendem de amor. Que interessante sobre isso, né? Os demônios não sabem o que é isso, porque o amor ele é divino, ele vem de Deus. Talvez eles entendam ali alguma parte espiritual, porque Deus ele é amor, então os anjos vieram dele, não é possível que eles não entendam, mas aqui ele vai dizer que eles não entendem porque o rapaz, porque o paciente está apaixonado. E como que ele vai atuar em cima disso? E aí o Maldanado vai dar umas dicas poderosas de como ele vai acabar com esse tipo de amor. Na carta número 20, ele vai falar sobre a sexualidade e a espiritualidade, aonde que vai entrar isso no casamento. Ele foge um pouco aqui do contexto do rapaz e ele traz um pouco para a nossa vida de casamento. Eu achei interessante porque ele vai dizer que os homens casados da igreja, eles querem uma esposa espiritual, mas eles querem que essa esposa na cama seja uma pessoa altamente sexual. Você me entende? E ele diz que existe um contraponto entre esse desejo da espiritualidade e o desejo do prazer. E justamente o casamento e a parte sexual tem que ser espiritual também. Você tem que namorar com o seu cônjuge justamente com fé, com oração e com santidade. A gente não está falando aqui que é proibido isso ou aquilo. Dentro das suas paredes ali, dentro do seu quarto, é permitido que vocês conversarem, em termos ainda, né? Mas vou deixar isso para você conversar com o seu pastor. Mas ele vai trazer aqui na carta 20 justamente essa questão da espiritualidade contra a sexualidade no casamento. Se você quiser dar uma lida, essa parte é bem legal. Principalmente você que lida aí na rede de adultos na sua igreja, essa parte é bem legal. A 21ª vai falar sobre o sentimento que você pode tudo. Eu falei para vocês que no começo, a primeira carta vai falar de fazer com que o ser humano acha que sabe tudo. E na carta 21ª vai fazer com que você tenha a capacidade de fazer tudo. O Satanás nos dá a força e nos mostra ali que nós somos aptos para fazer tudo o que quisermos. E a gente sabe que não é assim. É tudo permitido, mas nem tudo nos convém. A gente pode fazer e ele vai dizer que você pode. Sabe aquela propaganda que tinha quando a gente era criança ali? Às vezes até aparece nos dias de hoje, né? Você pode tudo que quiser, você pode ser tudo que quiser, você pode se transformar em tudo que quiser. Não, não pode. Quero ser o presidente da Bolívia. Não, não posso. Não posso, simplesmente não posso. Não é assim que funciona, mas Satanás bota esse desejo no nosso coração. A gente pode, a gente deve, a gente vai correr atrás e não é assim que funciona. Vamos nos colocar no nosso lugar e saber que cada um tem um papel dentro de um corpo. Se eu sou mão, não sou pé, não sou cérebro, não sou coração, cada um tem o seu trabalho e assim o corpo funciona e isso é que é importante. O corpo se movimentar, porque um membro fora do corpo, ele também morre, independente da sua função e da sua importância. No 22º ele vai falar sobre a namorada cristã dele, né? Ele está tendo dificuldade de corromper o rapaz, porque a namorada está dando valores morais para ele. Como é bom ter uma pessoa do seu lado que tem esses valores morais para te ensinar o que é certo e o que é errado e confrontar aquilo que você faz de errado. Foi o que a Bíblia fala, né? Do ferro afiar o ferro. Se você puder ter uma pessoa do seu lado, um amigo, um parente ou um cônjuge que vai poder justamente te mostrar esses valores, isso é muito bom, faz com que você cresça cada dia mais. Na 23ª ele vai falar da relativização da moral divina. E isso é legal, porque a gente está falando no livro todo sobre esse tipo de coisa, né? Sobre você mostrar ali, e o Satanás está mostrando pra gente que não é bem assim. Não, o sexo antes do casamento não é bem assim. Você pode provar ali essa relativização. Ah, não, mas aquilo ali depende. Não, é curto e grosso. Está escrito na Bíblia que é assim e acabou. É claro que a gente vai ter uma contextualização, porque a Bíblia foi escrita para um judeu de 2000 anos atrás. Não foi escrita para cristão do século XXI. A gente tem uma contextualização dos nossos preceitos. Lá, por exemplo, a poligamia era permitido, tanto nos valores civis quanto nos valores morais. E no Brasil é permitido tanto no civil quanto no moral. No moral cristão, no caso, né? Até porque nós somos laicos. Mas a lei no Brasil não permite, é proibida a poligamia nos dois casos. Eu sei que todo mundo assim, né? É bem comum a poligamia do casamento, principalmente do meio secular, mas não é permitido. A gente tem muita discussão na sociedade sobre isso, principalmente valores jurídicos. Mas o que ele vai trazer aqui é essa relativização da moral. É relativo o que é certo e o que é errado. E aí, mais uma vez, eu volto para o C.S. Lewis. Se você toma atitudes erradas achando que ela é certa, os seus valores morais vão ficando deturpados a um ponto de você achar que o que você está fazendo está correto, mas na verdade está errado. E aí fica aquela máxima, né? O importante não é o que você sabe, é o que você não sabe e está errado. E como é que você vai perceber que está errado? Até que o irmão, que é o que eu falei agora há pouco, venha e diga para você que está errado. Por isso, que não é que a gente vai se meter na vida do outro, mas você está vendo seu irmão pecar, você está vendo seu irmão fazer errado, converse com ele, com amor, com carinho, fala, ó, querido, você é importante para mim, isso está errado, olha aqui o que está escrito.
Está errado. Isso é importante. Se você tiver alguma coisa para falar de mim, eu agradeço. Fico muito feliz porque assim eu cresço e me torno uma pessoa melhor. Na carta 24 ele vai falar que o cristianismo é uma religião mística. Ele vai tornar a igreja ali algo miraculoso, algo mirabolante, e fazendo com que a pessoa pense assim, ele deixa de voltar-se para Deus para sempre o adorar, o buscar, ou levar o evangelho para todas as pessoas. Ele vai transformar a igreja num lugar de milagres, um lugar de você dar 10 reais e ganhar 1 milhão, você vai ficar milionário, você está na sua casa, vai ficar rico. Onde você está doente, vai ficar curado. Transforma a igreja num lugar místico, num lugar mágico. E isso é demoníaco, segundo o que o C.S. Lewis está falando aqui. Mas nem precisa vir aqui. Paulo já falava sobre isso, né? Que a gente vai buscar igrejas para o nosso próprio prazer. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No 25 ele vai falar sobre o cristianismo e acrescentado algo mais. Você é um cristão, mas você pode botar com o esoterismo. Você é um cristão, mas você pode botar aqui mais esse argumento. Então, toda vez que ele vai falar uma coisa de igreja, ele acrescenta um adendo, um extra, um porém, para que você possa ser contaminado. Cuidado com essa contaminação. Paulo já falava que iriam ensinar valores satânicos dentro das igrejas, e hoje a gente vê muito isso. A gente que lê esses livros mais antigos, mais puros e mais concisos, a gente que lê as escrituras sagradas, vê que a igreja está ensinando coisas erradas. E você que está aí na sua casa, que nem lê a Bíblia, como é que você vai saber que aquilo está errado? Você acaba seguindo a massa. Não é porque a igreja está lotada com milhões de pessoas assistindo que eles estão corretos. Está correto o que Jesus Cristo falou. E se a igreja com milhões de pessoas está fazendo errado, você tem um papel justamente de ver que está errado e não fazer junto com eles. Porque quando a queda for, vai ser grande para todo mundo que estiver fazendo errado. É melhor a gente mudar agora, né? A gente aprender. No 26 vai falar da abnegação de si em detrimento do outro, de você negar a si mesmo para ajudar o outro, de você negar o seu pecado, de você negar a sua sexualidade. E isso é interessante porque Satanás aqui está apoiando esse tipo de abnegação para que você esqueça de você mesmo e você só pense no próximo. E não é bem assim, né? Você tem que pensar em você, claro, porque se você não estiver forte para você ajudar o próximo, como é que você vai ajudar? E isso é interessante você levar em consideração. Na 27 vai falar da falta da espiritualidade, ele está levando o cristão a perder a sua fé. E isso porque ele está apego no mundo material, no mundo real, ele está apego na realidade de um ponto onde ele não precisa mais do espiritual, do nosso Salvador, das forças mágicas. Não, forças mágicas jamais. Vai perder a graça de Deus. No capítulo 28 ele vai falar justamente sobre uma bronca. É engraçado porque eles estão perdendo o controle sobre o paciente. E aí o mal danado dá uma bronca no vermelhinho, porque ele está perdendo o rapaz justamente para a namoradinha dele. E essa perda veio porque eles estão com medo de um ataque de bomba. E esse medo, como a gente falou lá na parte anterior, faz com que ele busque mais a Deus. E essa busca do medo da morte através de Deus faz com que ele se converta. Mas ainda não. Ele está procurando isso e justamente eles estão perdendo. Então no capítulo 29 vai falar sobre a ira, que justamente por ele ter medo daquilo, vai trazer uma impotência para ele. O 29 vai falar da ira, vou deixar esse livro no card para vocês, porque eu já falei sobre ira aqui de Sêneca, de como controlar, e como que essa ira faz isso com a gente, porque no capítulo 30 ele vai falar de frustração, e essa frustração de não ter o poder de fazer nada nos deixa irritado. Você fica irritado por não ter o poder de ajudar, não ter o poder de fazer alguma coisa, e isso deixa ele bastante irritado. No 31ª carta, na última carta que ele vai enviar aqui no livro, ele vai falar justamente que eles perderam o paciente porque ele se converteu. Glória a Jesus Cristo nas alturas. O livro não acaba aqui. Ele tem um finalzinho ali, um segundo livro que foi lançado em 1949, que é um discurso que o Maldonado faz na formatura de todos os estagiários ali. E aí é um discurso longo, eu vou abordar aqui alguns pontos que eu achei importantes. Ele vai falar que os demônios têm inveja dos humanos pelo que os humanos podem fazer na sua liberdade e no seu contato com alguma coisa divina ali, que eu já vou falar. Ele vai falar que ele tem saudade de quando tinha aqueles humanos muito maus, aqueles humanos que faziam grande maldade, tipo, não vou falar o nome deles, né? Tipo aqueles ditadores que matavam milhões de pessoas. Só que o que acontece? Ele muda o discurso. Ele começa com essa introdução, ele é muito inteligente, né? O C.S. Lewis é muito inteligente para escrever essas coisas. E ele vai falar que justamente não existem mais pecadores grandões, maldosos, igual era antigamente. Mas, em contrapartida, eles conseguiram o mérito de causar que surgissem pequenos pecadores com pequenos pecados. A quantidade dos pequenos pecadores supera em muito pouco os pecadores grandões. Então tome cuidado, porque esses pequenos pecados na sua vida são o que te atrasam, são o que deixam você cada dia com a fé menor, que faz com que você perca a comunhão, que faz com que te afaste de Deus, que faz com que te afaste das pessoas que te amam. É justamente esses pequenos pecados, ele vai citar inclusive pecados de altar, que é o que leva as pessoas a uma maldade pior. E o mundo, justamente com uma sociedade mais suja, que é o que ele está falando aqui desses pastores, né, desses líderes ali, desses padres,
porque ele era católico, que ensinam valores errados para as pessoas e façam com que as pessoas sofram cada dia mais. É um livro super interessante, eu abordei aqui muito pouco do tudo que ele fala, ainda assim o vídeo ficou longo, porque são detalhes de um livro enriquecido, um livro assim maravilhoso. Cada capítulo nós lemos ele no clube de leitura ali da igreja e nós passamos assim uns vários meses, porque cada carta dava um debate assim de vários minutos para conversar com os jovens e com os adultos sobre os valores que ele traz. Se você puder fazer isso na sua igreja, é interessante. Esse nome, Carta do Diabo, traz um pouco de medo para as pessoas, mas não tem nada a ver. É justamente para você entender como o reino das trevas ele é sujo, ele é maligno, como ele te ataca de uma forma assim que você não está esperando. A gente acha que por ser cristão nós sabemos de tudo, nós somos todos poderosos porque Deus está conosco, mas não é assim, né? Ele está conosco, mas nós não sabemos de tudo e nem sabemos como que ele vai agir sobre as circunstâncias que a gente está. É justamente essas dificuldades que a gente passa na vida que a gente tem um pouco de humildade para poder aprender e entender. E esse livro que vai trazer esse tipo de concepção para a gente mudar um pouco o que nós somos em detrimento do que nós devemos ser, já que o diabo usa a gente. O livro fala que ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos e ele acaba usando nossos pontos fracos para atacar o próximo, e isso é o pior. Porque se ele só atacasse a mim, tá bom, eu me virava. Mas ele está me usando para atacar minha família, está me usando para atacar meus amigos, está me usando para atacar a igreja. E o outro que está sendo atacado, ele nunca tem uma compreensão de que eu não fiz porque eu quis. Porque eu tenho uma responsabilidade do que eu fiz. Ele fica chateado porque ele vê um humano atacando um humano, mas por trás tem toda uma potestade, um principado, usando você para fazer um mal na sua família, na sua igreja, na sua sociedade. Por isso nós temos que ter humildade para solicitar todos os dias ao Espírito Santo que nos dê fé, que nos dê força, para que nós possamos compreender o mal que nós fazemos e pedir perdão na hora que for feita. Muito obrigado por você me acompanhar nesse vídeo e perdão para qualquer um de vocês que eu tiver magoado.